Hoje nós vamos estudar a parte 2, a segunda parte sobre a carta aos Efésios. Então você se prepare porque é a carta conhecida pela guerra espiritual. Nós vamos tratar hoje tanto valores espirituais, né, como o mundo espiritual se comporta, como nós podemos enfrentar as guerras espirituais e também vamos falar de valores familiares, porque também era uma preocupação do apóstolo Paulo aos Efésios. Então vamos começar lendo o capítulo 4 da carta aos Efésios. Vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 4. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, o Espírito Santo, ele traz o derramar de dons sobre o homem. O que é a igreja? A igreja é a unidade, é um corpo. Então, cada um tem um chamado. E mediante ao chamado, Deus vai conceder dons. Então, dentro de um corpo, cada um tem uma função. Então, nós temos células em determinados órgãos que são diferentes de outros órgãos. E cada órgão tem a sua função dentro do corpo. Da mesma forma se comporta a igreja. Cada um tem uma função, cada um tem uma meta, cada um tem uma missão, mas todos trabalhamos para o funcionamento de um mesmo corpo. O resultado não será de um ou de outro, mas o resultado será para todo o corpo. Isso que é essencial nós entendermos como corpo de Cristo. Não ter inveja de um ou de outro, porque um foi chamado para isso e o outro tem mais exposição, o outro acabou ficando mais famoso, o outro tem mais dons e eu tenho menos. Não. Deus escolhe cada um para um chamado, concede dons e todos juntos vamos usufruir de uma mesma recompensa que é a eternidade. É claro que nós somos diferenciados por aquilo que nós semeamos, nós somos diferenciados pelo nosso trabalho, mas tudo que fazemos é para benefício de um só corpo que é a igreja. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando essencialmente de 5 ministérios apostólicos. Então vai falar de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós vemos aqui que esses 5 vão trabalhar juntos. Os 5 são fundamentais para a igreja. Imagina uma igreja sem apóstolo, uma igreja sem um envio, uma igreja sem cobertura, uma igreja sem credenciais, que são sinais, prodígios e poderes miraculosos. Imagine agora uma igreja sem profecia, uma igreja que não tem uma palavra, uma igreja que não tem o desenvolvimento no mundo espiritual. Por quê? Porque não tem quem fale. Se Jesus fala assim, que seja feito assim na terra como no céu, significa, se não acontecer no céu, não acontece na terra. Imagina uma igreja sem palavra profética. Agora imagina uma igreja sem evangelistas. Como é que as pessoas vão ter um encontro com Jesus? Como é que elas vão chegar até a igreja? Como é que elas serão convencidas da verdade, se elas nunca tiveram acesso? Imagina uma igreja sem pastor. Como é que uma pessoa vai se firmar? Como é que ela vai se sedimentar? Como é que ela vai vencer as suas lutas e as suas dificuldades sem o conselho, sem um acompanhamento? Imagine então uma igreja sem mestre, uma igreja que não tem ensino, uma igreja que não tem sucessão. Como é que eu vou ter futuro se eu não tenho formação? Então você vê que uma igreja sem esses 5 ministérios, ela vai ter fragilidades. Em algumas áreas, ela não vai conseguir se desenvolver. Então esses 5 ministérios são essenciais para que uma igreja cresça em sua plenitude.
ou seja, para que a igreja seja completa. E cada um de nós, de alguma forma, vamos manifestar estes dons. Ora, não quer dizer que você tem que ser apóstolo, que você não possa ser apostólico. O que significa apostólico? Estar debaixo de um envio, estar debaixo de uma unção que te capacita para que você realize grandes coisas. Você não pode liberar uma palavra profética? Ou você não pode receber uma palavra profética? Como não manifestar esse dom em você? E evangelizar, que é, na verdade, o envio para todo cristão. Todo cristão tem que pregar o evangelho. Todo cristão tem que falar do amor que recebeu, porque de graça recebestes e de graça dai. Mateus 10, versículo 8. Também como pastor, como é que você vai sobreviver sem alguém cuidando de você? E você não vai discipular, sendo que é outro chamado, é uma outra ordenança de Cristo. Fazei discípulos em todas as nações. E como você vai saber a verdade e não ser manipulado pela religião sem instrução na palavra de Deus? Então nós percebemos a necessidade de nós buscarmos estes dons e a igreja ter estes dons manifestos para que ela possa expandir o reino, para que todas as pessoas possam ter contato com a palavra de Deus, porque é assim que Jesus vai voltar. Agora, vamos continuar a ler o capítulo 4. Vamos falar mais sobre o poder da igreja. Continuando, capítulo 4. No sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Muito bem, o apóstolo Paulo fala aqui do resultado. Qual é o nosso resultado? Gerar novas criaturas. E ele fala aqui que nós temos que realmente viver a renovação do entendimento pelo Espírito. Nós já ministramos isso no estudo da carta aos Romanos. Mas aqui ele fala sobre o poder da palavra. Que da sua boca nenhuma palavra torpe saia. Bispo G, palavra torpe é só palavrão ou existe outro tipo de palavra torpe? Não, é todo tipo de palavra que sai com, vamos dizer assim, com algum potencial maligno, é tido como palavra torpe. Obviamente, palavrão é o mais simples e mais fácil, mas existem blasfêmias, mais variados tipos, né? Como nós estamos lidando com uma carta que fala do mundo espiritual, então, o que nós estamos colocando aí? Aquilo que é de mais importante é você não habilitar a entidade, não habilitar demônios. Então, porque não é uma invocação direta, mas, obviamente, é onde uma pessoa libera palavras malignas, obviamente, pode haver habilitação de demônios. Aqui fala de sentimento. Não entristeçais o Espírito de Deus. Então, demonstra que o Espírito de Deus tem sentimento. O que leva à tristeza é o pecado, porque nós estamos afastados dele em virtude do pecado e isso o entristece. Então, nós vencermos a nossa velha criatura é vencer o pecado. Até porque, Bispo Jean, é uma lógica. Satanás sabe das fragilidades do homem. Ele não vai apostar em outro tipo de pecado, senão o que o homem já praticou. Porque ele sabe que essa foi a grande fragilidade. Então, por exemplo, o cara teve problema com vício, mas nunca teve problema com prostituição. Satanás não vai ficar postando as cartas dele em prostituição. Ele vai colocar o poder do vício novamente. Por isso que fala na parábola, né, que quando a pessoa ela se converte, ela é transformada e ela volta, fica 7 vezes pior, porque o próprio Satanás, ciente também que a pessoa agora sabe da salvação, vai potencializar essa área que já era frágil. Então é muito comum, né, Bispo G, a gente vê uma pessoa que foi viciada. Aí ela se converte, e ela começa a remontar o pecado e ela se desvia. Encontrá-la numa situação muito pior de droga do que antes. Porque Satanás vai trabalhar dessa forma. Até pelo fato, assim, né, vamos dizer, entre aspas, do ego do inimigo que é grande. O ego dele é terrível. Então, o fato de, num determinado tempo, essa pessoa serviu
ao seu opositor, entre aspas, depois disso ele vem mesmo para assolar, para destruir, né? Então, habilitado ainda mais, aí a situação fica pior ainda. Vamos agora ao capítulo 5 da carta aos Efésios. Vamos lá, carta aos Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Bispo G, o que é essa palavra imitador? Como assim? Sede, pois, imitadores de Deus, mas como filhos amados. Ele fala em Coríntios de ser imitadores dele próprio, como ele era de Cristo, né? Uhum. Mas nesse caso é a mesma palavra? É a mesma palavra em sentidos diferentes, né? Porque quando a gente fala, né, a primeira palavra seria o mimetes, né, como uma pessoa que é um discípulo. Quando nós falamos agora em relação ao Senhor, é mais voltado a um sentimento. Então não é você ser um imitador no contexto de você fazer semelhante, né? A palavra mimetes é a palavra mimetismo, ser como. E aí, aqui não, aqui está ter o sentimento, o mesmo sentimento que Jesus tem. Agora ele faz uma comparação, até estranha, né? Do embriagar, né? Com o vinho e se encher do Espírito. Ele coloca aqui, né, uma antítese, vamos colocar assim, né? O que ele quer expressar com isso, Bispo G? Porque o vinho, ele é uma, vamos dizer assim, é uma bebida que traz uma alegria. Obviamente passageira, efêmera, mas traz uma alegria. Agora, a pessoa que se embriaga com o vinho, ela perde a consciência do que ela é por causa de uma busca de uma alegria. Enquanto que aquele que se enche do Espírito, o que acontece? Ele perde essa consciência humana para adquirir uma consciência espiritual muito mais elevada. Porque aí o que vai te nortear não é mais ou menos mais a tua carne. Quanto mais você busca as coisas do Espírito, menos você deseja as da carne. Então esse contraste é muito importante, porque as pessoas estão sempre buscando uma alegria humana. Enquanto que a verdadeira alegria, ela está no Espírito. Por isso que ele traz esse contraste, né? Mais uma vez, né, aquilo que está em 2 Coríntios 4, né, aquilo que é transitório, passageiro, momentâneo, com aquilo que é eterno. Né? A alegria no Espírito é uma alegria eterna. Agora, a bebedice é isso, o cara tem que beber toda hora para ter uma euforia. Aliás, né, nós vivemos numa sociedade de muitas euforias. A pessoa é tão vazia dentro de si que ela precisa encontrar algum tipo de euforia numa religião. A euforia química, a euforia sexual. Então ela vai ficar batendo em um monte de porta eufórica e não encontra a porta certa. Né? Mas o dia que ela encontra a porta certa, que é Jesus, ela vê que ela antes era escrava de euforias. E que agora ela está realmente vivendo algo que é perpétuo, que é eterno, que é a alegria do Espírito Santo. E o contexto que você colocou é muito interessante, porque, por exemplo, a droga ou a bebida. Então, hoje você toma um copo, daqui a pouco seu organismo acostumou, você tem que tomar 2. Ele acostumou uma garrafa. Então, para voltar àquela euforia, de repente a pessoa não percebe, ela está embriagada. O que é a pessoa embriagada? Ela é tomada. Então, ela de repente já perde completamente a razão e ela fica à mercê do inimigo. Enquanto que, através do Espírito, é bem ao contrário. Você se desliga das coisas humanas, no contexto de um domínio sobre a tua vida, fica cheio do Espírito Santo e vive uma alegria que ela é eterna, não é passageira, não é efêmera, como você colocou. O vício do álcool é aquela coisa, tudo começa buscando uma euforia, uma fuga, e daqui a pouco se torna uma escravidão, porque a pessoa já não tem mais prazer em viver. Ela tem que se esconder num vício, ela tem que, né, ficar alucinado o tempo todo. E a reação ela é muito terrível, porque grande parte das pessoas se embriagam, depois se tornam violentas no segundo momento. Então vem primeiro a euforia, mas depois, para alcançarem a euforia novamente, eles têm que beber muito. E quando eles bebem muito, eles perdem aquilo que é o sentido e geralmente se tornam pessoas agressivas, violentas, batem nos filhos, na mulher. É verdade. Então aí passa para um lado que aí destrói completamente. Bom, já falando em família, vamos agora continuar a ler o capítulo 5, nós vamos entrar agora no assunto família. Né? O apóstolo Paulo ensinando alguns valores importantes para casamento aos Efésios. Vamos lá. Continuando, capítulo 5.
As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos lá, assunto agora, Bispo G, submissão. Submissão, que homens se aproveitam disso para serem machões e mulheres se revoltam porque acham que não tem a necessidade de ser submissa. Aí se torna um tema polêmico. Agora, é muito interessante a comparação com que Paulo faz aqui, que a submissão que a mulher tem ao marido é a mesma submissão que a igreja tem a Cristo. Mas também fala que assim como Cristo deu a vida pela igreja, o marido tem que dar a vida pela mulher, ou seja, protegê-la. Amém. Não é? Então a gente vê uma comparação muito grata, né, daquilo que deve ser a postura dentro de uma família. E como isso vai se comportar? O que significa isso, Bispo G, assim, na prática, no dia a dia? A palavra no grego é uma palavra bem diferente das que nós temos no português. A palavra ripotasso. A palavra ripotasso, ela significa a pessoa se submeter, mas é se submeter a um peso, algo que é colocado sobre. Então, não é só a condição, porque algumas pessoas elas interpretam da seguinte forma: é estar embaixo de uma missão, tudo bem, mas é estar embaixo de uma missão a despeito de. Por quê? Porque ainda que seja um peso que seja colocado sobre a pessoa, ela ter a liberdade de receber esse peso não como peso, ela se submeter. É como se colocar embaixo de alguém que exerce uma autoridade. Então, esse sentimento ele não é natural na mulher. Então, o que há? O governo do marido sobre a mulher é uma maldição, porque no Éden o homem governaria sobre a mulher. Sim. Mas a submissão à mulher, em estar embaixo de submissão ao marido, é uma bênção vinda com Jesus Cristo. Então, não parte se o meu marido se o meu marido não se ele for delicado, se ele não for, não está esse contexto, porque a similaridade da submissão dela é em relação a quem? A Deus, a Jesus Cristo. Então é muito importante isso, porque muitas mulheres escapam desse sentimento de submissão verdadeiro, porque elas buscam algo que as agrade. E o termo ripotasso não é algo que agrada tanto, não. E a igreja tem que estar submissa a Jesus Cristo e cumprir com aquilo que é a vontade de Jesus Cristo. E ele até, às vezes, coloca, né? Ou cumpre a vontade, tendo aquilo que, né? O livro de Romanos fala isso. Porque o desobediente recebe a pena. E da mesma forma, a mulher que é insubmissa, ela vai receber também a pena. Então tem que ter um equilíbrio, obviamente o marido tem que ter uma missão, mas a mulher tem que se dispor embaixo da orientação do marido, do domínio espiritualmente falando, para que não haja qualquer tipo de ruptura. É muito interessante a comparação, porque ele poderia, vamos supor, comparar a questão da submissão com Adão e Eva. Então ele poderia falar assim no texto: olha, você, mulher, você deve ser submissa, por quê? Porque lá em Gênesis, Deus amaldiçoou a mulher por causa do pecado. E agora o homem vai exercer o governo. Mas ele não fala disso. Ele usa o exemplo do segundo Adão. Se a gente colocar uma comparação com a primeira carta aos Coríntios 15, ele usa o exemplo do segundo Adão, ele não fala de Adão e Eva. Ele fala de Cristo. Então ele não vem no sentido da maldição, mas ele vem exatamente como o Bispo já falou, da bênção. Da bênção. Ele poderia comparar com Adão e Eva, mas ele já vê isso como um sentido ultrapassado. Da mulher não enxergar isso como uma maldição, mas como uma bênção. Porque Cristo veio trazer a bênção e quebrar as maldições, porque ele levou a maldição do pecado original no madeiro. Não é? E o apóstolo Paulo fala que nós somos cooperadores, e quando nós como homens, somos cooperadores da obra, nós não devemos fazer isso sofrendo, nem reclamando e assim por diante. E é esse sentimento que está embutido. Então, o governo do homem sobre a mulher é a maldição que veio no Éden. Mas a alegria da mulher é em se submeter, porque a palavra, inclusive, é a palavra sujeitar. Então, submissão, tudo bem.
eu tenho ainda no português estar embaixo de uma missão. Mas quando fala sujeitar, é a mesma palavra, hipotasso. Se sujeitar. Como é que uma pessoa se sujeita? Ela se sujeita, ela se coloca abaixo de. Sim. Numa condição mesmo, de colocar alguma carga sobre ela e ela se sujeitar a isso. Então, esse equilíbrio é muito importante na mulher, porque se ela tem isso, independente da condição, obviamente não estou falando quando se fere um princípio espiritual, quando o homem é um homem rebelde, eu estou falando no contexto de um homem de Deus. Se ele vai e fala alguma coisa, demoestra, dá alguma coisa, esse sentimento da mulher de submissão, de sujeição, é de muita importância para o crescimento dela. Maravilha. Vamos agora terminar a carta lendo o capítulo 6. Vamos lá, carta aos Efésios, capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bispo G, existe diferença entre obedecer e honrar? Existe, bastante. O obedecer é o termo de você se sujeitar, como nós até colocamos agora há pouco. Então, você obedece e você não vai contra. O honrar é um pouco mais profundo, porque você pode, às vezes, obedecer o teu pai e tua mãe e não honrá-los. Então, o termo honra, o termo honores, vem do termo honorário, dar paga. Então, por isso que o pai, a mãe, eles devem ser sempre, independente da idade, porque obedecer, eu agora estou casado e pertenço a uma outra família, nem tudo eu vou obedecer meu pai e minha mãe, sem dúvida. Agora estou constituído para uma outra família. Agora, o honrar até o último dia da vida, porque eu tenho que dar paga por aquilo que eles me fizeram, honorário por aquilo que eles me fizeram. E aqui mostra que é um mandamento com promessa. Então, a pessoa que faz isso tem o quê? Vida longa. Então, para quem quer ter vida longa, às vezes tem pessoas que fazem aí 1000 coisas, né? Nós vimos o caso de pessoas que tomam banho em leite, tem de tudo, né? A gente já viu de tudo, né? Michael Jackson fazia até umas abominações aí para viver tempo. Só que o principal ele não fazia, ele não honrava os seus pais. E isso é uma coisa muito importante. Então, segredo de vida longa, honre o pai e a mãe, aí você não vai precisar fazer nada mirabolante que a tua vida vai ser prolongada. Agora, uma dúvida, fala sobre provocar a ira dos filhos. E no caso, Bispo G, de, por exemplo, uma pessoa em que os pais foram terríveis, assim, terríveis, violentos, deixavam na necessidade, ou aquele casos clássicos, por exemplo, tem uma preferência por um filho, outro filho fica largado, realmente rejeita, às vezes tem aquele sentimento de rejeição, e o filho cresce com aquele ódio, aquilo. Como é que também ele vai dar, como é que seria então esse honores, esse pagamento para quem nunca recebeu? Então, mas aí é que tá, por isso é mandamento. Então tem coisas que são mandamento, não tem que entrar na nossa razão, nos nossos conceitos humanos, porque é mandamento. Independente do que a pessoa fez ou não, ela deve ser pago. Porque esse tipo de relação é uma relação espiritual. Então, o que a Bíblia fala? O próprio Senhor Jesus, ele deixou 2 mandamentos acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, o meu próximo é o meu pai e minha mãe, não foram bons comigo, mas eu tenho que respeitar o primeiro amor que é acima de Deus, que eu tenho por Deus, e manter esse padrão independente daquilo que eles fizeram para mim. Porque às vezes a gente quer receber de quem não tem para dar. Então, talvez eles não tiveram, não aprenderam, não viveram. Tem uma série de fatores que levam as pessoas a terem a sua personalidade. Mas nós que temos consciência espiritual, temos vínculo com Deus, nós temos que dar paga. Eu me lembro muito de uma passagem de Gálatas que nós falamos, né? Que o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, acho que é capítulo 6, versículo 9 ou versículo 10, né? Versículo 9, eu acho. Que é, não nos cansemos de fazer o bem, porque nós receberemos a recompensa se não desfalecermos, né? Se não desistirmos. Então, a realidade é, faça sempre o bem, não é? Que você vai ter a garantia de receber a recompensa, né? Não esperando dos outros. Aliás, Jesus fala isso, né? Dê sem esperar receber de volta. Se recebeu, maravilha. Se não recebeu de volta também, você fez o bem, porque a recompensa virá vai ser uma compensação, vai ser de outra forma. Então, porque não existe no mundo espiritual, e uma das principais leis é, na medida que você mede, você é medido. O que você semear, você vai colher. Eu posso não colher do meu pai e da minha mãe, mas de alguma maneira eu vou colher esse sentimento que eu expressar.
Maravilha. Vamos terminar agora. Vamos ler o capítulo 6 novamente. Vamos lá, carta aos Efésios, capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desde o mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bispo G, aqui o apóstolo Paulo, ele fala do ambiente de guerra espiritual pessoal, ao nível pessoal. Ele não fala nível igreja. Igreja é outra coisa. Igreja que tem autoridade sobre principados, potestades, e nós já falamos bastante sobre igreja. Agora falando no nível pessoal, o que a pessoa tem que buscar particularmente para vencer as suas guerras. Aqui ele usa uma alegoria, alegoria de uma armadura. Então ele faz a figura da armadura, né? Ele fala por exemplo, a couraça da justiça, que protegeria a região do tronco. O capacete da salvação, que protege o crânio. Né? Então ele fala de órgãos, no caso, órgãos vitais. Não é? A salvação e a justiça. Interessante, porque são alegorias, mas ele tem um sentido, não é bobo. Sem dúvida. É igual os calçados, né? Que é a mobilidade, que é a evangelização. A espada, que é a palavra, que é a arma de ataque. Nós vemos, e também de defesa, porque a espada também serve para rechaçar, mas também principalmente de ataque. O escudo, que já é a defesa. A tua fé é a defesa contra as setas inflamadas, contra as tentativas de Satanás. O que é uma seta inflamada? É uma flecha com fogo, que quando ela pegava o inimigo, pegava o fogo por todo o corpo. Então imagina uma pessoa que tem uma seta, ela vinha ou com veneno ou com fogo, e aí se espalhava aquilo pelo corpo. Né? Então é aquela coisa que atinge um lugar, mas acaba afetando totalmente a pessoa. É uma outra alegoria, o cinto da verdade, né? Que eu já vi vários comentários no cinto da verdade para a calça não ficar caída, né? Porque se você ficar com calça caída, você vai ser exposto, vai passar vergonha. Mentira sempre gera vergonha. Vergonha. A alegoria, não sei, até a gente poderia levar isso tanto a sério assim, mas o cinto da verdade, o cinto era algo muito importante naquela época, né? Ele prendia as vestes, ele ligava as vestes. Para ter liberdade, né? Ele ligava as vestes, né? Ele ligava tudo e prendia as armas. Quer dizer, também é fundamental. Mas o que ele quer dizer realmente com essa alegoria? O quão isso é aplicado para o nosso dia a dia? São valores espirituais. Aqui a gente percebe que ele tem toda uma condução de atitudes antes disso, de relacionamentos. Aí depois ele passa para a armadura espiritual, alguma coisa que o protege. No dia a dia, é andar segundo a palavra de Deus. Você ter uma vida de santidade, comunhão. Então, se você tem o capacete da salvação, o que é o capacete da salvação? Quem conquistou isso? Não foi Jesus? Então, você se protege na tua mente, porque aonde é que o diabo usa? Ele usa o quê? A mente para você perder a tua fé em relação àquilo que é a salvação. Então, por isso que tem essa proteção. Os órgãos vitais, que é a couraça da justiça, é onde estão os sentimentos, porque os hebreus, os judeus, eles colocavam os sentimentos não só no coração, eles colocavam nos rins, no baço. Então, toda essa região, para eles, eram regiões de sentimentos, né? Nós, no Ocidente, na nossa cultura, a gente fala do coração, mas principalmente os rins eram lugares de alegria. É estranho nós entendermos isso, né? Então, ele protegia a couraça, né, da justiça, ela protegia todos os órgãos vitais, onde está o que? O nosso ânimo, o nosso sentimento. Então, a mente coberta com a salvação. Aqui, o ânimo para você continuar e proteger seus órgãos vitais, espiritualmente falando, os teus sentimentos. E calçar os pés do Evangelho, porque o que é o Evangelho? Você ama as pessoas, você ama as vidas. O teu caminho não pode mais te impedir. Ele vai te proteger do quê? No teu caminho, para você caminhar em liberdade. Porque quando você ama outra pessoa a ponto de levar o Evangelho, os teus caminhos são desimpedidos. E assim por diante. São realmente armas espirituais que nós temos que ter um padrão de vida nesse nível.
Eu sempre quando penso em armadura, armadura tem o principal objetivo de proteção do corpo, Perfeito. certo? E não há coisa melhor de proteção para um servo de Deus do que o testemunho. Aham. Então, ser uma pessoa justa, verdadeira, com fé e tudo mais, É? nada mais é do que a demonstração de um bom testemunho para quem está ao teu redor. Porque quem tem um bom testemunho, a seta inflamada não pega, nenhuma É. armadilha, nada. Pode se levantar, mas não tem como pegar. Uhum. Porque está protegido com um bom testemunho, com as boas práticas, com as boas atitudes. Perfeito. Fruto do Espírito. Não é? E aí depois ele fala de várias armas de ataque, que é oração, Uhum. jejum, o próprio louvor, o conhecimento da palavra. Isso são armas de ataque. Aham. Então, quando você tem o ataque, né, constante contra Satanás, a oração, o jejum e assim por diante, consagração e tudo mais, e tem um bom testemunho, vai ser vitorioso, não tem jeito. Não há oportunidade para o inimigo te roubar ou te destruir. Né? Então fica aí um ensino É. muito bacana. E ele coloca aqui um dado muito importante, porque toda essa estrutura é para nossa proteção. Mas é proteção para quem intercede. Porque ele fala aqui também, orando por mim também, não é só por vocês. Então ele dá esse lado. Então a pessoa que é intercessor, ele tem que ter esse padrão. Ele tem que ter essa consciência espiritual. Porque não é só uma proteção para mim. Então a pessoa que é intercessor, ó, aqui ele deixa aqui, ó, ele fala, ó, toma aí, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então aqui não é somente uma proteção pessoal, que eu vou ficar protegido em todas as coisas, não, é proteção para eu entrar na guerra, é para eu interceder, é para eu ir para cima, não é só para me proteger. Muito bem, essa foi a carta aos Efésios. Nós vamos estudar na próxima aula a carta aos Filipenses. Vamos ver agora a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos os últimos capítulos da carta aos Efésios sobre os seguintes assuntos. Os ministérios apostólicos. Deus concede dons a cada um para ser parte de todo o corpo de Cristo e para aperfeiçoamento dos membros. Santidade. O pecado entristece o Espírito Santo e remonta às práticas do velho homem. Imitador apostólico. Paulo ensina a ser imitador das autoridades espirituais. Casamento. A mulher deve ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Mas o homem deve amar e tratar a mulher com cuidado como Cristo trata a igreja. Obediência. Filhos devem honrar os pais, mas os pais não devem provocar a ira deles. Guerra espiritual. Nossa melhor defesa é o testemunho e vencemos o inimigo com oração, jejum e realização da obra de Deus. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.